Olá, estamos aqui para mais um programa do Med Saúde, hoje com a minha querida amiga Roseli Grimaldi Varga, psicóloga, psicanalista, que veio enriquecer o nosso programa sobre um tema que quase não é importante, né, Rô? Verdade. Saúde mental. Verdade. Estamos agora iniciando, portanto, o Med Saúde. Eu já inicio, Roseli, te dizendo o seguinte, o que é saúde mental? Defina para nós. Então vamos lá. Esse é um tema tão recorrente hoje em dia, né, nos nossos consultórios, em função de tudo que a gente vem vivendo e tudo que nós passamos, né? Então, saúde mental é um tema muito amplo, né? Mas vamos tentar trabalhar com esse tema. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental, ela se traduz por 3 pilares. Então, o bem-estar físico, o bem-estar emocional e o bem-estar social. Essas 3 instâncias, elas têm que estar em equilíbrio. Mas como é que a gente faz para essas 3 instâncias estarem em equilíbrio, né? A gente fala que eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para mim, eu preciso reconhecer o que há em mim, como eu tenho feito as minhas escolhas, como essas escolhas são feitas a partir do quê, né? E essa conjunção desses 3 fatores, se eu tenho bem-estar físico, se eu tenho bem-estar emocional, que faz parte dessas estruturas emocionais, né? Certamente eu vou ter um social mais adequado. Então, na verdade, esses 3 pilares, eles são os pilares que formam a saúde mental. Claro que hoje, né, quando a gente fala em saúde mental, né, a gente tem que olhar que nem sempre a gente tem vivido momentos de saúde mental. Mas o que vai diferir é, eu tenho problemas na vida. O que vai diferir é como eu lido com esses problemas, que recursos eu tenho interno, como eu sou, como eu tenho lidado com as minhas questões, né? Para definir esse equilíbrio que a gente procura ter sempre, ou mesmo quando a gente trabalha com os nossos pacientes, a gente procura estruturar essas formações internas para que eles entram no equilíbrio. Entendi. Roseli, e agora sim, uma coisa que impactou na vida de todos de alguma forma. Sim. A pandemia. Sim. O que se observou de diferente nas pessoas durante a pandemia? Potencializou alguma coisa? Como que foi isso nesse período? Olha, e agora, né, no pós, sim, digamos? A pandemia, ela trouxe muitas questões, né? Primeiro porque nós nunca havíamos passado por esse tipo de situação, né? Então, quando a gente viveu o momento do lockdown, eu não posso ver, eu não posso estar com, eu não posso sair de casa, né? O que acabou acontecendo é que muitas pessoas começaram a desenvolver crises de ansiedade, né? Então, aqueles patamares que a gente tinha, né, das ansiedades, né, do dia a dia, os estresses que a gente passava, na pandemia isso potencializou. Por quê? Porque o confinamento, né, eu não poder sair, eu não poder conviver, esse confinamento remeteu a um sentimento de castigo, né? Lembre-se que quando nós somos pequenos, né, nós tivemos, né, algumas questões como tipo, vá para o seu quarto e não saia de lá. Então isso foi colocado dentro do emocional diariamente como um castigo. E esse confinamento, ele levou muitas pessoas a não expandir e a começar a entrar numa pressão interna, gerando crises de ansiedade, evoluindo para pânico, né? Mas muita crise de ansiedade, muita, né? Esse é um fato, né? O que acabou acontecendo com a pandemia é que ela trouxe uma total imposição de reformulação de valores e reformulação de condição de vida, né? Então, aquela pessoa que usava ou trabalhava presencialmente, ela passou a ter que trabalhar na sua casa. E trabalhar na sua casa, quando você tem criança pequena e etc., você tem que administrar tudo isso ao mesmo tempo. Então foi uma grande reformulação interna que as pessoas tiveram que passar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Meu trabalho é essencialmente presencial, né? E eu tive que fazer toda uma remodelação, né? Para que isso acontecesse de uma forma profunda, mas online. Então, nós tivemos que reformular muitos conceitos e valores, né? E algumas pessoas, sob pressão, sobre essa condição de eu tenho que reformular e eu não sei como, disparou uma série de sintomas que nós chamamos de transtornos, né?
Zeli, a gente sabe que a tua prática de consultório é muito forte, você tem muita experiência. Você acha que essa transição das sessões presenciais para sessões online, houve alguma perda? Qual é o teu sentimento enquanto terapeuta de uma sessão feita presencial e de uma sessão feita online? O que você, como terapeuta, sentiu falta ou sentiu mudança, se é que sentiu? E o que você, o teu feeling do que aconteceu com o paciente que estava presencial e que naquele momento precisava, ou ainda pode ser que alguns tenham se mantido, enfim, houve perda? E em que sentido? Para o terapeuta e para o paciente? Sim, eu tenho bastante tempo de formação, né? Eu tenho 40 anos de formação. Isso não era para contar, viu, gente? Ela está contando, mas isso não está no script, é por conta dela. Então, na verdade, o que acabou acontecendo conosco, né? Nós terapeutas, né? Você, no online, né? Você acaba perdendo duas questões muito importantes. Primeiro, a leitura corporal, porque você vê o paciente daqui para cima, né? E ele também te vê daqui para cima. Então, essa leitura corporal, que para nós é extremamente importante, acabou se perdendo, né? Embora a gente tente, nessa questão online, trazer esse paciente um pouco mais para trás, você vai mais para trás na tela, para poder vê-lo, né, de uma forma mais inteira, que isso com certeza... É possível, né? Foi possível, né? Foi possível e ao mesmo tempo não, porque você perdeu essa questão da leitura corporal, né? Esse é um dado. Um outro dado esse contato presencial, né? Ele faz um approach, ele aproxima você, né, mais que a tela, né? Porque você está comigo, você está me vendo, você está vendo eu mexer minha mão, esse contato pessoal aqui, ele é muito facilitador para a condução das emoções. Quando você está no online, não que isso não seja possível, é possível, né? É possível você falar de si, é possível você trazer as emoções, claro, o terapeuta precisa, né, o analista precisa te ajudar a trazer esses conteúdos, né? Mas esse contato, né? O abraço de uma sessão, às vezes pesada, né? Aquele abraço que você dá e finaliza e você sela aquela sessão, isso se perdeu, né? O que nós tentamos fazer, né? Nós tentamos, vamos dizer assim, fechar a sessão de uma maneira acolhedora, para não perder o conteúdo da sessão, para não perder toda essa profundidade, né, que o presencial traz. No online a gente tenta fazer de tudo para não perder essa condição, mas que de fato sim, para nós terapeutas, nós perdemos um pouco essa leitura corporal sim, e para o paciente ele perde um pouco o contato com a gente. Por exemplo, eu tenho vários pacientes que falam: eu não quero online, eu quero presencial. Não adianta, eu quero presencial, né? Já a maioria dos meus pacientes adoraram essa coisa do online, pela questão do deslocamento que facilitou, pela questão de eu não posso agora, mas eu posso depois, a gente entra online e faz. Então nós tivemos facilidades, mas em termos de perdas, né? Este contato nada substitui. Esse contato aqui, ó, né? No presencial, nada substitui. Eu te pergunto agora, pegando um gancho na pergunta que foi feita pelo Aloysio. O que você percebe hoje no comportamento das pessoas pós-pandemia? Nós tivemos algum derivado ou alguma sequela desse período? Muitas sequelas, né? Assim, nós tivemos inúmeras sequelas. Algumas pessoas desenvolveram medos que anteriormente estavam encobertos. Então, assim, as pessoas começaram a ter medo de sair na rua, né? Tem alguns pacientes que eu trabalho que ainda têm medo de sair à rua, né? Com a pós-pandemia, o se recolocar, né, presencialmente, a socialização, ela se tornou um pouco mais deficitária, né? Porque as pessoas, por medo, elas acabam ficando um pouco mais retraídas, e o fato de você ficar online, você entrou numa bolha. Então você entrou numa bolha de conforto que não conforta. Na hora que eu vou para o meu trabalho, na hora que eu socializo novamente, eu tenho que usar meus recursos internos de novo, né? E se eu estou online, não necessariamente. Então, na pós-pandemia, nós tivemos mais temores aparecendo, nós tivemos
toda essa fase que eu comentei de crise de ansiedade, as pessoas ficaram muito mais com crise de ansiedade, principalmente quem trabalha em corporativo, porque ela tem que performar o tempo inteiro, e aí ela fica 24 horas ou 12 ou 15 numa tela, não tem a coisa do levantar, do conversar, não tem, então você trabalha mais, né, quando você está online, então gerando um estresse maior, né, porque você não tem essa coisa de vamos fazer uma reunião, a gente senta, dá uma risada, conversa, isso se perdeu, né, embora nas calls aconteçam um pouco mais leve, essa tem sido uma tendência muito forte dos corporativos hoje em dia, de tentar trazer uma coisa mais leve, né, para as pessoas que trabalham por conta da pandemia, porque ficou muito na tela, só trabalho, esse contato humano se perdeu um pouco, né? Tivemos isso como perda, tivemos o contato humano que se perdeu, então eu fico mais eu comigo, né? E não necessariamente esse eu comigo gera um bem-estar, possivelmente ele pode gerar um bem-estar, mas às vezes ele gera um mal-estar, porque eu tenho, a hora que eu olho pra mim, que eu tô em contato comigo, inevitavelmente eu vou entrar em contato com sentimentos meus, né, que meio que se camuflava, né, na hora que eu saio, que eu tô conversando com as pessoas, dava uma camuflada, mas também dava uma aliviada. Bem, estamos aqui com a doutora Roseli Grimaldi, que vai responder agora se nos adolescentes o que nós temos observado mais, mas só depois do intervalo. Muito obrigado, não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Med Saúde sobre saúde mental com a doutora Roseli Grimaldi para vocês. E eu já levei um cutucão aqui do meu amigo Aloísio, que não quer que eu faça essa pergunta para a Roseli antes que ela responda, completando o que ela falou do nosso primeiro bloco sobre trabalho e a questão da ansiedade. Aloísio, por favor. Olá, Roseli. Muitos durante a pandemia tinha como certo que ia emplacar o home office. Sim. E isso não aconteceu. Sim. Né? Gostaria de ver a sua opinião. Acho que parte você já respondeu, mas gostaria que complementasse isso. E o segundo ponto, eu percebo que, principalmente no mundo corporativo, aumentou o nível de conflito nas relações interpessoais. Isso é uma impressão minha ou estou correto? Não, sim, está correto, né? Porque nessa primeira questão, né, assim, as pessoas esperavam, né, ficar em home office, né? Porque o que acabou acontecendo? O emocional, ele tem uma capacidade adaptativa, né? E nós tentamos fazer de tudo para manter esse equilíbrio. Quando as pessoas começaram a sair um pouco daquela questão do confinamento que eu estava dizendo, de que, meu Deus, eu não posso, é tudo muito novo e eu tenho que me adaptar, as pessoas começaram a recriar, né, a redefinir seus padrões. E muitas delas encontraram no home office uma facilidade mesmo de vida, né? Então eu acordo, né, eu não preciso acordar às 6 para estar no meu trabalho às 8, eu posso acordar às 7, né? Então as pessoas começaram a encontrar algumas adaptações nesse home office, né? E criaram o seu panorama de vida. Algumas vão fazer exercício, depois voltam, entram no seu trabalho e tal. Quando termina, né, assim, essa pandemia e esse pessoal é chamado de volta, sim, houve um estranhamento, porque aquela estrutura que eu tinha montado na minha vida com o home office, ela se quebra novamente. Então eu tenho que fazer uma nova readaptação. Então aquilo que eu fazia de acordar às 7 ou de fazer o exercício e depois começar a trabalhar, se eu volto presencialmente, eu vou ter que fazer um rearranjo. E isso novamente faz com que o emocional ele entre numa ebulição. Dá para entender? Perfeitamente. E essas questões corporativas, né? Por que existe tanto conflito? Já existia, e por que mais, né? Porque hoje existe uma questão muito forte, né? Mas muito forte, que é a performance.
eu tenho que performar, eu tenho que performar, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar. Isso é muito forte no corporativo, né? Então os conflitos acabam sendo maiores porque eu preciso performar, independente de você. E se você me atrapalha, né? Ou se você não é meu parceiro, ou se eu sinto em você uma ameaça, né? Para ocupar o meu lugar, ou uma ameaça para eu não performar, eu começo a entrar no meu conflito interno que gera, consequentemente, conflito com você. Então, os conflitos, eles aumentaram por conta de tanta performance que eu tenho que fazer, né? Inclusive nas mulheres, que a gente pode depois até abordar um pouco melhor sobre isso. Hoje as mulheres, elas necessitam, elas entraram numa coisa de eu preciso performar o tempo inteiro, né? Então, os conflitos existiam. O que acaba acontecendo agora é que eles explodiram por conta de que eu fiquei muito tempo com isso dentro de mim e agora eu explodi com isso, né? Então, é como se eu não tô num time, eu tô num grupo que você é meu competidor, você não é meu parceiro. Roseli, e o que eu percebi também, e gostaria de uma palavra sua em relação a isso, é que o home office, você tem hora para começar, mas não tem para acabar. As pessoas não conseguiam finalizar. O Sim, fato de verdade. você ter um local onde você trabalha, isso coloca um stop. Exato. Deu a hora de ir embora, você para. As pessoas não tinham parada. Sim. Elas comiam na frente do computador, Sim. iam mandando e-mail, e depois, não, ó, mais meia hora, mais meia hora. Então, isso também cria uma situação, porque às vezes a pessoa não consegue parar, ela não tem o limite do parar. E aí, Sim. evidentemente, o parceiro, ele vai se sentir preterido, porque aí você não tem parada, né? O que acabou acontecendo, né, assim, é impressionante, né, o que acabou acontecendo com o emocional das pessoas, né? Então, por exemplo, essa questão de eu não tenho hora para parar, se eu tenho dentro de mim uma questão mais voltada ao trabalho, um workaholic, por exemplo, eu vou trabalhar muito, né? Como, se eu preciso performar e mostrar para o meu chefe que eu estou performando, eu deixo o login, eu deixo a coisa logada, eu vou jantar, fazer qualquer coisa, e eu só vou mandar aquele e-mail às 2 horas da manhã, mas eu não estou. E eu mando às 2 horas da manhã para dizer que eu estou trabalhando até essa hora. Por outro lado, existem pessoas que realmente não têm o final. Eu muitas vezes trabalhei ao longo desse tempo assim, termine o seu trabalho na hora que você terminaria se você estivesse na empresa. Sim. Feche esse computador, né? Porque era uma coisa de vai e vai e vai. Até porque o que a gente tem que entender é o que aquele trabalho estava representando para aquela pessoa. Eu estou no confinamento, né? Eu, às vezes, preciso conviver com a minha família. Se essa convivência não é muito agradável, eu vou usar o meu trabalho como meu escudo protetor. E aí eu fico 8, 9, 10, 11 direto no meu trabalho. Dá para entender? Sim. Então, teria que, quando eu trabalho, o que é esse significado do trabalho? As pessoas trabalharam mais, muito mais em home office, muito mais. Sim. Mas a gente precisa entender esse significado. Por que eu não consigo parar às 6, fechar meu computador? Né? Por que meu chefe me chama às 6 horas, 6 e meia para fazer uma call? Né? Então, isso tudo foi criando um novo tipo de comportamento. Certo. Não saudável. Tá certo. E agora sim, respondendo a pergunta, e nos adolescentes, como foi esse impacto? Muito forte, né? Eu atendo vários adolescentes, né? E aí, assim, a coisa tomou uma outra proporção. Então, o que aconteceu, né? Os adolescentes, a maioria deles desenvolveu crise de ansiedade. A maioria. A maioria. Por quê? Né? Porque o ficar... por si só, a adolescência, ela leva, né, o adolescente a entrar em contato consigo mesmo. Então, aquela coisa de ficar no quarto o tempo inteiro, de jogar com um amigo virtual, né? E a pandemia e esse confinamento facilitou muito isso, proporcionou muito isso, incentivou muito isso. Então, aquele adolescente que ficava no quarto, mas ele saía ou ele fazia algumas coisas, no confinamento ele não saía para nada. Então começou a gerar dentro desse adolescente um comportamento muito eu comigo, né? Ou com eu virtual. Então eu podia tudo, eu não precisava mais nenhum tipo de contato social, que é um pouco mais difícil para o adolescente, porque eu tinha meu amigo virtual. Então, se eu estava bem ou se eu estava mal,
ok, ninguém me via. Então, esta pressão, ela gerou muita crise de ansiedade, muita crise de ansiedade mesmo, e um pouco, né, muito, né, a perda do significado da vida, né? Então, as angústias dos adolescentes, elas assumiram uma proporção enorme, né, e foi levando esses adolescentes a perderem um pouco o significado da vida. Então, assim, mas pra quê? Né? Pra que eu tenho que levantar? Pra que eu tenho que assistir aula online? Tanto faz. E aí, assim, coisas de adolescente. Não liga a câmera, né? Então, entra na aula online, não liga a câmera, porque, ok, eu não tô afim, né? Então, aquilo que obrigatoriamente, vamos dizer assim, colocava o adolescente no social, né? Essa pandemia trouxe o adolescente mais em contato com ele mesmo. E aí, assim, geraram muitos conflitos. Crise de ansiedade, automutilação, porque eu não estou contente comigo, eu não estou contente com o meu corpo, eu não estou contente com a minha identidade. E aí, por não estar contente, eu começo a ter uma raiva absurda e aí eu começo a me automutilar para aliviar essa raiva. Uma angústia extremamente forte, fazendo perder o sentido de vida. Tentativas de suicídio, né? Muitas vezes com sucesso, porque esse sentido foi se perdendo. Então, esse adolescente também foi se perdendo, né? Então, eu não preciso mais sair do meu mundo, eu não preciso mais sair do quarto. Eu comigo o tempo todo é suficiente, né? O que prejudicou muito as relações sociais. Na tua experiência, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Sim, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Então, o Setembro Amarelo, ele foi criado justamente como uma campanha, né, de prevenção ao suicídio, né? E isso a gente tem batido muito na tecla, né? Nessa campanha de prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo. Então, o que acontece, né? O que leva, né, uma pessoa a querer se matar, né? Não é um fator só, são vários fatores, né? Eu vou tentar resumir, mas na verdade, assim, se eu não tenho resolvido algumas questões dentro de mim, se o meu emocional ele entra num total desalinho, né? Num total transtorno, né? E a angústia começa a aumentar. Eu começo a aumentar a angústia, eu começo a ter um isolamento, as pessoas não são mais importantes para mim, eu não quero mais estar em contato com essas pessoas. E essa angústia continua aumentando, eu vou perdendo o meu sentido de vida, né? Mas o que eu quero é me livrar dessa angústia, né? O tempo todo que me acompanha, né? É uma angústia muito forte que me acompanha. Então, o tentar se matar é tentar se livrar dessa angústia que me maltrata todos os dias. Então, quando você pergunta para quem teve a tentativa de suicídio, né, o que aconteceu? Eu não aguento mais, a vida perdeu sentido, eu não quero mais, nada tem importância, né? Então, e nada tem importância, né? E angústia, essa angústia é muito presente. Angústia do quê? Né? Angústia da pressão interna que ele sofre, angústia da pressão externa que ele sofre. Eu percebo muitos, no caso, se for jovem, né? Uma estrutura muito frágil emocional, né? Então, quando ele vem para a terapia, a gente fortalece muito essa estrutura, mas essas estruturas emocionais muito frágeis, muito fragilizadas, né? E dando margem a que, se essa angústia se instala e eu tenho uma estrutura emocional frágil, eu tenho poucos recursos para lidar com aquilo. E aí eu entendo que a morte seria uma saída para eu me livrar desse peso enorme que me acompanha, né? Então, assim, são várias as causas, né? São várias as causas, mas muito a perda do sentido de vida, né? A vida perde completamente o sentido. Não faz sentido eu viver. Não faz sentido, a existência não faz sentido. Não tem sentido eu ir para a escola. Não tem sentido nada. Não tem projeto, não tem planejamento, não tem nada, né? Então eu entro nós temos dois princípios que nos regem. Princípio do prazer, que seria o princípio de vida, pulsão de vida, e nós temos o princípio da realidade, pulsão de morte. Princípio do prazer, pulsão de vida, ela tem sempre que estar na frente.
Mas essa pulsão de morte, quando ela se instala, quando ela vai para frente, eu perco total, né, prazer ou esse sentido, esse elan de viver. Quero te agradecer muito. Muito A obrigada. tua presença engrandeceu bastante. Eu acho que todos os nossos telespectadores aprenderam muito sobre saúde mental e quero te convidar para um segundo programa em que nós vamos falar sobre saúde mental, porque temos tantos temas que nós não conseguimos abordar nesse que num segundo programa com certeza vamos abordar. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar de um assunto tão complexo e tão recorrente hoje, né, e tão importante, né, nos nossos dias. Muito obrigada.